Thiago Frico, para continuar falando de pesca da tainha, das cotas, das polêmicas e das esperas por decisões judiciais. Tem um combo aí que a gente vai abordar agora. Tudo bem, secretário? Muito bom dia. Bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan News. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Vamos começar então pela cota da tainha e eu queria entender a que pé anda aquele pedido do governo do estado para a Justiça Federal, porque inicialmente vocês foram ao Supremo Tribunal Federal, inclusive o governador foi pessoalmente no ministro Gilmar Mendes, né, para interceder o ministro por Santa Catarina. Não aconteceu. O ministro, em outras palavras, meio que lavou as mãos e disse, olha, vocês que procurem outro foro para discutir isso aí. E aí vocês recorreram à Justiça Federal. A Justiça, ao que tudo indica, já ouviu todas as partes? Sim, exatamente. O governador Jorginho Melo, estivemos junto com o governador Jorginho Melo lá no STF, explicando a ação e a clara, no nosso entender, inconstitucionalidade que existe no artigo da portaria do governo federal, que coloca uma cota de 1.100 toneladas só para os pescadores catarinenses e só para Santa Catarina no arrasto de praia. Então isso é claramente inconstitucional. Quem a gente buscou? O STF, que cuida da Constituição, ou pelo menos deveria cuidar, né? Sim. É algo, no nosso entender, claramente arbitrário e inconstitucional, já que todo cidadão, toda pessoa deve ser tratado de maneira igual perante a Constituição. Então, os pescadores catarinenses, o povo de Santa Catarina não poderia ser diferente e tem que ser tratado igual aos pescadores dos outros estados. Mas o ministro Gilmar Mendes não julgou o mérito da ação e deu um indicativo para entrar na Justiça Ordinária, na Justiça Federal. Então, em seguida, o Procurador-Geral do Estado entrou na Justiça Federal, já ouviu as partes, a Justiça Federal já ouviu as partes, e desde o dia 7 de maio, o juiz federal está com o processo concluso para decisão, despacho dele, e já estamos aí no dia 22 e não temos nenhuma decisão. Estamos aguardando a decisão da Justiça Federal. A safra já começou dia 1º de maio e nos outros estados continuam sem cota e Santa Catarina com cota. É esse verdadeiro absurdo, até porque pela primeira vez que tem cota para pesca artesanal de praia, essa que é um patrimônio cultural dos catarinenses, é feita principalmente a remo. No sul do estado tem algumas canoas motorizadas, mas aqui, no geral, em Santa Catarina, é feito a remo e totalmente artesanal. E ter essa cota pela primeira vez diante de todo o contexto, que eu já expliquei aqui algumas vezes, né, Emanuel? É um verdadeiro absurdo e não faz sentido algum, até porque o governo federal proibiu a pesca em 2023, a pesca industrial da tainha totalmente no Brasil. Então não faz sentido, se ele já vem restringindo a pesca que tem grande capacidade de captura. Nunca houve um indício de extinção da tainha no Brasil, não é uma espécie ameaçada de extinção, colocar uma cota só para Santa Catarina, para pesca de arrasto de praia só para Santa Catarina. Então, no site de monitoramento do Ministério da Pesca, eu estou olhando aqui agora, a captura de tainha oficialmente, que hoje, esse ano a gente não vai ter tainhômetro. Eu conversei com o prefeito Topazio, não vai ter, é um dos sites mais acessados, mas não vai ter, até para não conflitar com o dado oficial do Ministério da Pesca, que eu estou olhando aqui agora, e deu 0 capturas de tainha no estado de Santa Catarina, que ele fala 0 arrasto de praia, como a cota de arrasto de praia é só para Santa Catarina. Então, segundo o Ministério da Pesca, ainda não houve captura de tainha em Santa Catarina. Então esse é o dado oficial, a gente não faz nenhum outro levantamento. A gente acompanhava nos outros anos também com parcerias, mas esse ano a gente não está fazendo, até para não conflitar com o governo federal. Esse acompanhamento do número de tainhas capturadas é exclusividade do governo federal. Vocês não estão se metendo mais nisso, nem vocês, nem prefeitura, nem ninguém. Não, é exclusivamente do governo federal. Nós só fizemos uma portaria estadual para que o pescador catarinense e as empresas catarinenses declarassem para o governo federal, enviassem uma cópia para o governo de Santa Catarina através do e-mail tainha@pesca.sc.gov.br. Mas até o momento nós também não recebemos nenhuma cópia de declaração dessa tainha no sistema, no e-mail que a gente fez através de portaria que tivesse essa declaração. É interessante, né, porque a gente até recebe no WhatsApp algumas coisas de tainha sendo capturadas, mas quer dizer, o pessoal pode também não estar informando o governo federal. Pode ser algo que pode... Se a televisão... Até teve um questionamento de uma TV ontem que tinha mostrado capturas de tainha,
e questionou. Eu falei, ó, o dado oficial eu estou Vocês trabalham com oficialidade. Se não recebe, para vocês não tem nada. Essa é a realidade, né? Sim. Então, pode ser, né? Não estou afirmando, mas que oficialmente essa seja a pior safra da história de Santa Catarina, se continuar zero aqui pelo Ministério da Pesca, que é o único que está fazendo esse levantamento. Sim, sim. E nós estamos na justiça, logicamente que a gente não apoia isso que está sendo feito. Só para Santa Catarina, essa cota não tem lógica, então com certeza não conta com o apoio de Santa Catarina essa cota que está sendo implementada. Isso, logicamente, se a gente entrou no STF e na Justiça Federal, não tem o apoio de Santa Catarina. A deputada federal Daniela Rainer, ela até protocolou um decreto legislativo, né, para revisar esse negócio das cotas, enfim, especialmente essa de arrasto de praia de 1.100 toneladas, e até teve 2 deputados que pediram vista da matéria. E eu queria entender, assim, se é possível que através de um decreto legislativo isso seja revisto. Qual que é o rito? Não teria que passar pela presidência da República, mas daí a presidência vai olhar lá, mas aqui a gente já disse que tem que ter cota e não andar para frente. Na verdade, vários deputados, a Júlia Zenata, deputada Daniela Rainer, o senador Espiridião Amin também entrou no Senado com um projeto de decreto legislativo que, em tese, depende do Congresso Nacional levar à frente. Eu sei que no Senado também o próprio relator do PDL, do senador Espiridião Amin, foi o Jorge Seife, que deu parecer favorável e depois também travou ali no Senado Federal. Na Câmara também a mesma coisa, que eu acredito que o próprio governo politicamente está fazendo esse projeto, esses PDLs não serem votados para não ter vamos dizer assim, o desgaste político de ter derrubado pelo Congresso Nacional uma portaria que foi feita pelo governo federal, pelo Ministério da Pesca e Ministério do Meio Ambiente, que a gente não vê ninguém vindo a público defender essa questão de ser só para Santa Catarina, mas no processo judicial do STF, que nós lemos, logicamente, o governo federal disse que o principal argumento deles no STF foi um argumento absurdo, que a cota não teria como colocar cota para outros estados além de Santa Catarina, pois a pesca da tainha de arrasto de praia só está regulamentada em Santa Catarina. Esse foi o principal argumento do governo federal e é algo que deixa muito claro, né, que isso é uma perseguição, porque usar esse argumento, eu nunca imaginei que um governo federal pudesse colocar isso num papel. É um argumento realmente que é infantil, né? Quer dizer, não há cotas para outros estados, mas tem, no caso do Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos foi imposta uma cota lá. Não para o arrasto de praia, eu estou falando da pesca artesanal de arrasto de praia. Dentro da Lagoa dos Patos, foi colocado pela primeira vez uma cota lá para dentro da Lagoa dos Patos, da pesca. Como é que eles fazem lá a pesca? A pesca, ela é feita com embarcações dentro da lagoa, né? E não é praia, então seria não é uma modalidade praia. de malha anilhado, tipo assim? Inclusive existe legalmente malha-anilhado lá dentro da Lagoa dos Patos, já foi relatado. E existe pesca, lá é um mar realmente, a Lagoa dos Patos é algo gigantesco, né? Gigantesco. E lá é o principal berçário, considerado o principal berçário da tainha. A gente sabe que ela vem do Uruguai, da Argentina também, mas dentro do Brasil é o principal berçário da tainha. E historicamente aqui o governo federal desde 2023 proibiu a pesca industrial, porque foi pescado tainha demais dentro da Lagoa dos Patos. E no ano seguinte ele não colocou cota para a Lagoa dos Patos. Isso a gente fez uma briga grande lá com relação a eles, porque não tinha lógica isso. O que eles pescaram dentro da Lagoa dos Patos, que foi um volume igual ou superior aqui a Santa Catarina, e no outro ano o governo federal não quis botar nenhum tipo de limite lá e não quis também mudar a sistemática lá de levantamento das informações dentro da Lagoa dos Patos, que tem uma instrução normativa específica lá para dentro e é do governo federal, e lá eles declaram, os pescadores de lá só têm a obrigação de declarar o que capturaram depois da safra. Então é algo realmente absurdo. Cada caso o governo federal trata de uma maneira diferente. A questão do arrasto de praia é só para Santa Catarina. A gente sabe que em outros estados tem essa pesca, essa captura. Tem um próprio estudo do ICMBio e do IBAMA, que de 2007, é bem antigo, mas que já mostrava a captura de tainha de arrasto de praia em São Paulo como significativa. Então, o único argumento que sobrou para o governo federal para botar a cota só para Santa Catarina foi esse de dizer que só está regulamentado em Santa Catarina, o que inclusive não é verdade. Então,
por isso que a gente vê cada vez mais claro que é uma perseguição aos pescadores de Santa Catarina, ao povo de Santa Catarina, talvez Sim. pela questão política, né? Deixa eu aproveitar aqui a presença do secretário Tiago Frigo, né? Porque ano passado, justamente no dia 22 de maio, há um ano, foi o maior lanço da temporada em Florianópolis. E vocês estavam lá, estava lá o saudoso seu Heleno, estava o governador Jorginho, vocês ajudaram a puxar a rede, foi lá na Barra da Lagoa, né? Exatamente um ano atrás, a gente esteve lá, o governador Jorginho Melo quis acompanhar conosco um dia, e uma semana antes a gente combinou de ir lá com o Chinho, que era então secretário municipal da pesca, de ir lá no rancho dele no dia 22 de maio. Aí eu comuniquei o prefeito Topazio também, à época a gente marcou de uma semana para outra para ir no dia 22 de maio de 2024 lá no rancho. E quando já estava eu, o prefeito, o Gabrielzinho, o Heleno, né? Já na praia, faltando 5 minutos para o governador chegar, foi vista a tainha. E foi o maior lanço até então da temporada, que já estava bem frio naquela época, né? Sim. E está começando agora o frio, né, nessa situação, né? Quase meio a par, assim, mas é que no ano passado, dia 22 de maio, já estava bem frio no dia, frio, né? E já tinha vindo frio alguns dias antes, o que facilita a vinda da tainha também. Né? Mas foi o maior lanço até então naquele ano de 2024, e infelizmente dois que estavam presentes, tanto o vereador Gabrielzinho e o Heleno, verdade, que era o presidente do PL, os dois saudosos aí que nos acompanharam naquele grande lanço ali, que foi algo realmente, o governador Jorginho Melo deu muita sorte de marcar aquele dia e ser um lanço realmente gigantesco aí, e a gente espera que tenham outros lanços de arrasto de praia como esse que tiveram no ano passado, para que os pescadores possam aí trazer alegria, porque não é só a questão econômica a tainha, né? Você bem sabe, Emanuel, a tainha, a pesca artesanal da tainha é por lei, patrimônio cultural dos catarinenses. Nesse tema, os pescadores, por exemplo, a gente sabe que tem essa dificuldade das cotas, enfim, tem que ser observado, mas como é que está a expectativa deles, assim, eles estão felizes agora com essa virada de tempo? Eu sei que o senhor está todo dia conversando com eles aí, ou presencialmente, ou pelo WhatsApp, né? Sim, eles estão na expectativa agora da chegada do frio, já deu uma esfriada, né? Estava muito quente realmente até então. Sim. E agora com essa chegada aí, esperamos, hoje é dia 22, há exatamente um ano que faz do ano passado que teve aquele grande lance na Barra da Lagoa, mas a expectativa agora com essa chegada aí do vento sul é boa, e a gente espera que os pescadores sejam contemplados com grandes lanços e com tainhas para que você possa pescar. Qual é a praia? Eu moro no Zinga. Nos ingleses, possa ir na praia e junto com os pescadores puxar a rede, né? Para ganhar a sua tainha. Que nem nós fizemos ano passado, o Topazio ganhou, o governador ganhou também, e eram umas tainhas que realmente eu nunca tinha visto um tamanho daquele. Ali. Ovada? Ovada de 5 quilos, 4, 5 quilos, eram tainhas realmente muito grandes, que chamavam a atenção. Já fizesse ou ainda está congelado? Ainda tem algumas congeladas, mas a maioria a gente já fez. Eu tenho uma lá ainda, duas desse tamanho aí, de 5 quilos, guardada no freezer aí. Tainha criada a Todd. E essa aquele que os pescadores chamam, que vem aí eu me lembro até do saudoso Gabrielzinho falando numa audiência na Câmara de Vereadores, que perguntaram para ele, essa tainha é realmente do Uruguai, Gabrielzinho? Dele, olha, eu não sei se ela falava espanhol ou não, mas mas eu acho que era. Oh, que saudade do Gabrielzinho, né, cara? Que saudade. Secretário, muitas indefinições ainda, né? Enfim, mas a gente vai acompanhar, esperar com ansiedade aí o desembargador da Justiça Federal dar a decisão, quem sabe favorável a Santa Catarina, nesses questionamentos que nós temos feito aqui acerca das cotas que foram impostas pelo governo federal. Quero agradecer aqui a gentileza do senhor de ter vindo aqui participar mais uma vez do programa. Estamos sempre à disposição, e que o mais breve possível possa ser desfeita pela Justiça Federal essa injustiça, porque é muito mais do que a questão, para mim, muito mais do que a questão da tainha simples, pura e simplesmente. É uma questão realmente de um ataque ao povo de Santa Catarina, quando tu realmente direciona uma ação do governo federal que vale só para Santa Catarina. É algo que a gente não tem como admitir, e fere realmente o nosso brio, e se a justiça não desfizer, vai dar, vamos dizer assim, mais gás para o governo federal continuar
fazendo esse tipo de atitude, que é perseguir os catarinenses com uma motivação realmente absurda, que foi a que eles colocaram no processo do STF, que primeiro que não é verdade, mas que a pesca da tainha de arrasto de praia não tem como ser colocada em outros estados, porque só é regulamentada em Santa Catarina. Tá certo. Obrigado, secretário. Obrigado pela